Bem-vindo a Montserrat. Somos uma família que ama Jesus e ama pessoas, que multiplica discípulos que vivem restauração com transparência e acolhem com graça e amor. Somos uma família onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas e que sempre tem espaço para quem deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, vivendo um amor que não para, mas multiplica. Aqui o amor não para. Multiplica. Olá, Igreja Montserrat. Que bom a gente estar de volta aqui ao nosso terceiro encontro. Você também que se conectou conosco, essa palavra está chegando na sua casa ou em algum lugar onde você esteja. Muito bem-vindo. Para nós é especial de novo no meio desse período de quarentena que estamos, poder repartir a palavra, pensar sobre temas tão importantes para que nós possamos conseguir lidar da melhor maneira possível com esse novo tempo. Hoje eu queria falar sobre nossos pensamentos e emoções. Na verdade, escolhi um tema que tem tudo a ver com aquilo que estamos fazendo. Estamos na nossa quarentena para nos protegermos do ponto de vista fisiológico, biológico, mas eu queria dizer para você que nós precisamos proteger nossos pensamentos e nossas emoções do Covid-19. Na verdade, até penso, e tenho pensado muito sobre isso, o impacto emocional de todo esse momento que estamos vivendo e como é que nós vamos lidar com tudo isso. A medicina já reconhece a importância da fé para a cura do ser humano, cura emocional e até mesmo física. Esse pensamento, que inclusive a própria medicina tem refletido sobre ele, é fundamental para aquilo que a gente vai falar hoje. Porque nós estamos vivendo um tempo que certamente precisa desconstruir em nós uma expectativa, como por exemplo de que nós vamos voltar a ser o que éramos antigamente. O governador de Nova York deu uma palavra muito interessante, eu queria ler, ele disse assim: eu não acho que vamos voltar ao normal, acho que voltaremos ou chegaremos a um novo normal. Nosso desafio é garantir que a transformação e a mudança sejam positivas e não negativas. Então isso foi uma afirmação muito importante, faz todo o sentido. E a pergunta é como nós vamos lidar com tudo isso, de que maneira nós vamos enfrentar esse processo todo. E eu queria convidar você então a olhar para a palavra de Deus e olhar na história de pessoas comuns como eu e você, que passaram por momentos de abatimento emocional, de enfrentamento, que os levou a uma condição de tristeza e até mesmo de desesperança. Eu não sei como você está lidando com isso, mas eu queria realmente focar nessa maneira hoje com você. Na verdade, a fé cura porque ela toca a mente. E a mente são nossas crenças e convicções que, uma vez que elas são profundas e reais, elas vão afetar as nossas emoções, e uma vez que tocam as nossas emoções, elas vão trazer também uma ação sobre nossa maneira de lidar com a vida, ou seja, vai atingir nossas atitudes, isso vai se tornar um hábito, isso vai se tornar um caráter. Paulo, escrevendo isso aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8 e 9, especialmente o 9, ele fala claramente sobre isso, que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é digno de ser aplaudido, se há alguma virtude, algum louvor. Em outras palavras, quando ele fala isso, quer dizer, se a gente pode colocar isso diante de uma mídia pública e vai ser aplaudido, elogiado, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Quando Paulo fala isso, é interessante, ele não está falando que a gente deve observar o que a gente sente. Ele diz assim, nisso pensai, que isso ocupe o seu pensamento. Ele não diz para que a gente sinta isso. Uma das grandes, eu diria, confusões que fazemos é tentar transformar as emoções das pessoas sem transformar o pensamento delas, sem mudar as verdades delas. E eu queria exatamente te ajudar hoje, diante de tantas coisas que você tem ouvido, levar a considerar a possibilidade de que, ainda que nós estamos protegidos fisicamente do Covid-19, do coronavírus, pela nossa quarentena, muitos de nós podemos estar sendo afetados mesmo à distância, afetados não fisicamente, mas emocionalmente. Então, eu queria ler um texto que está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e 19, na verdade o capítulo 19,
e perceber essa verdade espiritual na vida de um homem muito especial chamado Elias, um profeta, um homem de Deus, que deixa mais claro ainda que não importa a sua realidade socioeconômica, não importa a sua realidade, até mesmo espiritual, todos nós estamos vulneráveis a situações como essas, em que nós podemos, de um momento para o outro, sair de uma condição de fé, de segurança, de convicção, de força interior e emocional para um estágio onde a gente entra num abatimento e, como já disse, até mesmo falta de vontade de viver. Eu queria falar sobre isso com você. Como proteger o seu pensamento, então, e as suas emoções do Covid-19. Eu vou ler alguns versículos olhando para essa história e quero te convidar a tirar algumas lições daqui. Para entender primeiro o contexto, o capítulo 18 do primeiro livro dos Reis mostra Elias tendo uma grande vitória. Um momento muito profundo, eu diria um momento poderoso. O último versículo do capítulo 18 deixa isso claro. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Aquela batalha havia sido uma grande vitória para Elias. Ele, como um profeta de Deus, batalhando contra os falsos profetas, ou os profetas de um falso Deus, que era o Deus Baal. E naquela conquista, aquela vitória espiritual, logo depois o rei Acabe se dirige para Jezreel e ele corre à frente, tomado pelo poder do Espírito Santo daquele carro. E quando o rei Acabe chega ao palácio, ele conta a narrativa, ele faz a narrativa dessa vitória para sua esposa Jezabel. E é interessante porque quando ela ouve essa história, ela é tomada por uma grande indignação. E ela manda um recado para o profeta Elias, e esse recado está aqui no capítulo 19, versículo 1 e 2. Eu queria ler primeiro isso e a partir daqui discorrer com você sobre quais são as formas que nós podemos nos proteger a nível das nossas emoções para que nós não nos abatamos. Eu queria chamar a sua atenção para ver como nós podemos ser atingidos e como isso pode ser tão destruidor para nós sem nós percebermos, sem nós notarmos, porque isso aconteceu com o profeta Elias. Então olha lá, o versículo diz assim, capítulo 19, versículo 1, diz: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Então nós estamos diante de uma situação, eu queria bater a fotografia dessa situação. Elias, após uma grande vitória, ele é ameaçado, ele é realmente confrontado com uma ameaça de morte através da rainha Jezabel. E queridos, aqui tudo começa, aqui a gente vai começar a perceber como essa ameaça gera uma série de emoções na vida de Elias que nos mostra esse processo muito claro que Paulo escreve aos Filipenses acerca da importância de cuidar com o que nós pensamos. Eu penso que diante do Covid-19, do coronavírus, todos nós ou já nos sentimos ameaçados, ou estamos nos sentindo, ou vamos nos sentir ameaçados de alguma maneira. E certamente isso vai tomar nossas emoções, se já não tomaram, correndo o risco de nos levar para uma condição muito séria emocionalmente, de risco inclusive. E eu queria olhar para esse texto e tirar realmente princípios importantes. O primeiro deles, que os nossos maus pensamentos nos levam a sentir coisas que não deveríamos sentir. Interessante, seguindo o texto, diz assim, que o versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia inteiro, chegou a um pé de giesta, ou de zimbro, depende da tradução, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Ele disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo do zimbro daquela árvore e dormiu. Quais os pensamentos que tomaram Elias? Primeiro, é importante entender que a Bíblia não diz qual foi o pensamento, porém é fácil a gente identificar, porque ele teve medo, ele foi tomado por uma emoção.
E não só teve medo, ele foi tomado de um desespero que ele deixou o seu servo e ele entrou o caminho adentro do deserto sozinho, solitário. Mais do que isso, o texto diz que ele começou a fazer declarações de pedido de morte. Há aqui um sentimento de desesperança. Ele não queria morrer. Isso é muito claro no texto, porque quando ele fugiu de Jezabel, ele fugiu porque ele não queria morrer, mas depois ele está debaixo de uma árvore pedindo a morte. Quais foram os pensamentos que invadiram a mente dele? A situação foi a ameaça, mas o pensamento foi: ela vai conseguir me matar. Ela vai me encontrar. Se eu não fugir daqui, ela vai. Então, aqueles pensamentos de que possivelmente Jezabel podia atingi-la, podia alcançá-lo, levou a vários sentimentos e emoções que o texto revela. Medo levou a sentimento de desistir da vida, levou a sentimento de autopiedade, quando ele começa a dizer: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Você viu um misto de emoções confusas na vida de Elias, um homem de Deus, quando ele se sente ameaçado por alguma coisa. Eu não sei você, mas é possível que nesse momento, querido, se você tem deixado sua mente ser tomada por uma série de informações, e até informações legítimas, reais, mas que nós vamos sendo envolvidos por elas, não é? É triste para nós ouvir, por exemplo, que mais de 30 mil pessoas já morreram na Europa. É muito doído para nós pensar que os Estados Unidos já morreu mais pessoas do que lidou com o 11 de setembro, uma grande tragédia. O próprio Brasil pensar que quarta-feira, não é, nós tínhamos 201 óbitos, certamente hoje nós já temos um número maior do que isso, e todas essas coisas levam a gente a pensar muitas coisas, e uma delas é: isso vai nos alcançar, isso vai causar danos. E, queridos, nossas emoções podem ser invadidas por medo, por insegurança e até mesmo pelo desespero que o próprio Elias foi tomado. A primeira lição que a gente tem aqui é que os maus pensamentos nos levam a sentir coisas que não deveríamos sentir. A segunda lição desse texto aqui é que os maus pensamentos, eles nos levam para lugares que nós não deveríamos estar ou ir. Se você continua observando o texto, a Bíblia diz que o anjo vem e toca em Elias debaixo daquela árvore, serve um pão quente, assado, muito especial isso, está lá no versículo 6, traz para ele um jarro de água, ele come e bebe, mas depois ele volta a dormir. E Deus não queria Elias dormindo, entregue àquela condição emocional, e ele manda o anjo de volta a ele. Quando o anjo vem e toca nele, acorda, fala: levanta, come e se move. O texto vai dizer que ele tem uma viagem longa. Eu acho que nós temos uma viagem longa pela frente. Nós não podemos ficar prostrados embaixo do zimbro, embaixo da árvore, abatidos. Não podemos. E o Senhor vem nos visitar, seja pela palavra, seja por alguma ação pessoal, única, como foi com Elias, queridos. Deus quer que nós levantemos e prossigamos nessa batalha. O texto diz que ele prosseguiu por 40 dias e 40 noites, mas quando ele chega, não é, a um certo lugar que era o Monte Horebe, o monte chamado Monte de Deus, ele entra numa caverna e ele se esconde ali, ele vai ficar. E eu quero chamar a sua atenção. Aqui nesse cenário acontece um momento muito profundo de encontro com Deus e Elias. E nesse encontro, Deus fala claramente. Se você olhar o versículo 9 e o versículo 13, diz assim: a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? No versículo 13 a mesma coisa. A palavra do Senhor veio a ele e diz: o que você está fazendo aqui, Elias? Porque o lugar de Elias não era a caverna. O lugar de Elias não era o deserto embaixo daquele zimbro, e o lugar de Elias não era dentro da caverna. Ou seja, a força dos pensamentos negativos nos empurram para o deserto solitário e nos empurra para dentro de cavernas. Nós já estamos vivendo um tempo de isolamento social difícil. Todos nós estamos fazendo o máximo para cooperar com esse momento brasileiro de cuidado com a nossa nação, saindo apenas para aquilo que é extremamente essencial, e fora os profissionais que têm que estar fora, estamos orando por eles. Nossa gratidão a todos vocês que têm trabalhado para zelar da nossa nação e para cuidar dos enfermos. Mas nós temos feito esse trabalho, aqueles que podem, de manter-se em isolamento social. Mas deixa eu dizer uma coisa para você.
cuidado com os pensamentos que você tem acolhido, porque eles têm força para te colocar numa condição pior do que o isolamento social que você já está, ou seja, te colocar no isolamento social dentro da tua própria casa. Você que ainda tem pessoas ao seu redor, colocar você numa condição eu diria, de deserto e de caverna emocional. Deus não tem isso para você. E tudo isso vai acontecer se você não vigiar nos seus pensamentos. Então chama a sua atenção, você também que está sozinho, viúvo, viúva, divorciado, você que é solteiro, né? Não permita que o isolamento social leve você a um deserto e a uma caverna emocional, porque isso será um drama maior ainda na sua jornada. A terceira lição que eu olho para esse texto está nos versículos seguintes, porque além dos nossos maus pensamentos nos levarem a sentir coisas que não devemos sentir, ou nos levarem a lugares que não devemos ir, que seria a caverna e o deserto social, emocional, a gente vai perceber nesse texto que os maus pensamentos nos levam a falar coisas ou fazer coisas que não deveríamos fazer ou falar. No versículo 13, a gente percebe claramente que aquilo que invade a mente dele leva-o a emoções terríveis, que vai levá-los a palavras, a falar coisas e a fazer coisas que jamais Deus queria que fizesse. Por exemplo, tirar a sua própria vida. Aí ele disse lá, Senhor, tira a minha vida, é melhor que eu morra. Na verdade, nós temos que orar muito, porque este é um momento muito oportuno para que os maus pensamentos que vão gerar sentimentos levem a ações terríveis, inclusive de tentativas de suicídio, do desespero que pode levar pessoas à morte nesse momento. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo que Deus tem planos para a sua vida. Não deixe que os seus maus pensamentos gerem emoções terríveis que vão te conduzir a uma palavra como essa, não é? Uma frase ou um clamor, pedido de morte e desespero, porque não é isso que Deus tem para você. Ele não só pede a morte, quando ele não consegue lidar com tudo aquilo, não é? Nós já vimos, ele foge, ele se esconde. São ações, são coisas que ele fez, que ele não deveria fazer, ou palavras que ele liberou, que ele não deveria liberar. São 3 atitudes decorrentes de pensamentos nocivos, venenosos que nós acolhemos. Nós acabamos sentindo coisas que não devemos sentir, nós acabamos indo a lugares emocionais que são desertos e cavernas, que não é o lugar que Deus tem para nós, e nós acabamos dizendo e fazendo coisas que são terríveis e podem ser absolutamente destruidoras para a nossa própria vida, quando nós permitimos que pensamentos ruins, maléficos, destrutivos invadam a nossa mente. O que fazer então? Eu quero terminar te dando algumas orientações bem práticas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que você precisa combater isso guardando a sua mente, querido, de todo pensamento venenoso. Lá em Filipenses 4:8, nós já lemos, diz que nós devemos escolher apenas aquilo que é nobre, bom, agradável e digno de ser aplaudido. Sonda a tua mente hoje, os teus pensamentos, e se esses pensamentos não podem ser aplaudidos, não podem ser publicados, você entenda que você precisa rejeitá-los. Lá em Colossenses 3, o texto bíblico diz assim, é uma orientação: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, o que nos aguarda, aquilo que Deus tem preparado na eternidade, é muito maior do que qualquer problema terreno, qualquer dor e desafio terreno que você e eu estejamos enfrentando. Por isso, quando nós mantemos o nosso pensamento nas coisas que são do alto, nas coisas eternas, nós batalhamos contra os nossos maus pensamentos terrenos. Essa é a primeira dica que eu dou a você. Segunda, eu quero desafiar você a confrontar as suas emoções ruins com fatos verdadeiros, reais e não imaginários. Isso acontece no texto aqui. Você vai observar que no versículo 10 e 14, quando Deus fala com Elias, ele diz o seguinte, ele fala para Deus: sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me.
Lá no versículo 14 ele diz isso de novo: sou o único que sobrou e agora também estão me procurando para que possam me destruir. Interessante porque esse pensamento ele era falso, ele era ruim, ele era uma mentira. E lá no versículo 18 do capítulo 19, Deus fala com ele, diz assim: no entanto, Elias, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ou seja, nós precisamos, nesse momento em que os maus pensamentos nos invadem, combatê-los através de pensamentos reais e não imaginários. Nesse tempo, com tanta informação que nós temos tido, é possível que a sua mente, a minha mente, comece a imaginar muitas loucuras, muitas, que podem levar você, inclusive, e eu, a entrarmos numa apatia emocional terrível. E eu quero te convidar a combater esses maus pensamentos por fatos reais. Você está seguro agora? Você está protegido? Quanta coisa Deus está mostrando que você está sob os cuidados dele. É certo que todos nós estamos sob risco, mas não deixe que mentiras, que pensamentos imaginários, péssimos, ruins, possam te levar a essa condição falível emocional. Terceiro princípio aqui de orientação para você no momento de crise como essa que estamos, para que a sua mente não seja abatida, não é, por pensamentos terríveis e que afete as tuas emoções. Corra para Deus e para pessoas e compartilhe, deixe essas emoções saírem, fala, não fique em silêncio, vá ao encontro de Deus e vá ao encontro de pessoas. Eu quero dizer para você que nós temos que usar mesmo os meios que estão disponíveis, a comunicação, entrar na internet, acessar pessoas, conversar, fazer telefonemas, mas eu quero dizer uma coisa para você: tudo isso é muito importante nesse tempo, mas eu quero destacar que o que vai tirar você desta condição emocional é um encontro poderoso seu com Deus. E isso acontece no texto, porque quando Elias está dentro da caverna, Deus vem e fala: o que você está fazendo aí, por 2 vezes, e depois diz assim: saia daí e fique na montanha, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Deus chama Elias para sair da caverna e se colocar diante dele, porque Deus iria passar ali. E a única maneira de Elias ouvir a voz correta e certa era ele ir na direção de Deus, era ele sair ao encontro de Deus. Sabe como nós saímos dessa armadilha emocional? Quando nós saímos de dentro do deserto, quando nós saímos da caverna e nós vamos na direção de Deus e esperamos que Ele vai passar. E ao passar, Ele vai falar conosco. O texto diz que Deus falou com ele. Ele pensou que seria no terremoto, ele pensou que seria através de um vento fortíssimo, através do fogo, mas Deus vem numa brisa suave e Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, aí vem a 4ª lição que eu quero dar para você. Deus fala assim: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Eu quero dizer para você, nós precisamos entender que nós não precisamos entrar no nosso deserto emocional, nem na nossa caverna. Nós precisamos sair de lá, porque existe uma missão e uma visão futura de Deus para a sua vida e para a minha vida. No caso de Elias, Deus tinha uma missão para ele. Ele precisava sair dali, ele precisava ungir como rei Jeú, ele precisava ungir Eliseu, ele precisava ungir Azael. Ele tinha uma missão, Deus tinha uma missão para ele. Eu quero dizer para você que hoje eu quero afirmar isso aqui em nome de Jesus. Deus tem planos futuros para a tua vida. Deus tem sonhos para você. Então sai da caverna e ouça a voz de Deus, porque Ele vai trazer projetos e desafios futuros para a tua vida. E assim você vai continuar tendo esperança para seguir e não se abater na sua caverna. Eu quero terminar, queridos, dizendo que pensamentos saudáveis geram emoções saudáveis. Emoções saudáveis geram atitudes saudáveis. Atitudes saudáveis geram hábitos saudáveis e hábitos saudáveis geram um caráter saudável que vai impactar e ajudar as pessoas em momentos de crise. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Que nesse momento de crise, eu e você
Não permitamos que a nossa mente seja tomada por maus pensamentos, mas ao contrário, que aguardemos como uma joia preciosa, porque a partir dela, minhas ações, suas ações, nosso caráter, vai ajudar o mundo a ser transformado num dos momentos que mais precisa de você e de mim. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração. Se você está vivendo essa grande batalha agora, eu quero orar com você. Se você já faz parte de uma igreja especial da Monte Serra, se você nunca foi a uma igreja, eu quero fazer duas orações. Uma para você que já faz parte de alguma comunidade espiritual, quero abençoar a sua vida, mas também vou orar por você que hoje está conosco aqui, que nunca teve um relacionamento com Deus, que Deus é distante para você. Eu quero começar com essa oração, te convidando a entregar a vida a Jesus e crer que Ele vai visitá-lo e Ele vai transformar você. Tudo que você precisa é orar reconhecendo que você é um pecador e que Deus perdoa os seus pecados, que Jesus morreu na cruz e que Ele pode perdoar você e te dar um sentido de vida. E a partir daí, querido, você vai começar uma jornada com Ele, experimentando o poder dEle diariamente na sua vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, faz essa oração comigo agora, repete aquilo que eu vou orar, onde você está aí. Diga assim: Senhor Deus, muito obrigado porque o Teu amor é maior do que todos os meus erros. Eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora, mas hoje eu me arrependo dos meus pecados e eu te convido para ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Venha habitar em mim e começa a mudar a minha história, traz significado, traz propósito para a minha vida. Diga para mim quem eu sou, a minha identidade. Eu quero caminhar agora apenas contigo, Jesus. Muda o destino da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus, eu oro por esta pessoa que fez essa oração e eu oro também, Deus, por cada pessoa que está conectada aqui, que já caminha contigo, que já te conhece. Oro pelas emoções dessas pessoas nessa manhã. Nós não podemos transformar emoções, mas os pensamentos podem ser transformados, ó Deus, pelas verdades da Tua palavra, de tal maneira que as emoções, as atitudes, os hábitos e o caráter pode ser completamente transformado nesta manhã, Senhor. Que as verdades espirituais que foram comunicadas hoje aqui ajude cada uma dessas pessoas, Senhor, a ser levantada. Ó Deus, que elas não se entreguem à apatia emocional. Se há pessoas no deserto, na caverna agora, Senhor, lá isoladas, solitárias, com pensamentos de morte, nós repreendemos todo espírito de morte agora. E nós pedimos, ó Deus, a vida de Cristo, a alegria, Senhor, que Tu tragas de volta a esperança a essas pessoas. Deus, que o Senhor possa visitar cada uma dessas pessoas a partir desta palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração e quer saber mais sobre Jesus, procura nosso site e você vai encontrar ali um caminho muito especial, pastores, telefones da nossa equipe pastoral que vai acompanhar você nessa jornada. A você também que é membro da nossa igreja, todos vocês, que vocês continuem firmes, perseverando no Senhor. Nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar, mas nós sabemos que Deus estará conosco em toda essa jornada. Um grande abraço a você. Daqui a pouco entramos na nossa live. Se você quiser conversar conosco também, será muito bem-vindo. Que Deus fortaleça você e que você guarde sua mente e o seu coração na presença de Deus. Um abraço, estamos juntos. Deus abençoe. Convido você a compartilhar amor, fé e esperança. Deus abençoe.